Hoje bora falar um pouco de jogadores subestimados se vocês acham superestimados. E eu já vou abrir essa lista aqui com o nome Marcus Rashford, recém-contratado aí pelo Barcelona em busca de buscar sua melhor versão na Masia. E é sim subestimado, cara. Cara, eu lembro da temporada 22-23, quando o Cristiano Ronaldo saiu do United depois que a Copa do Mundo acabou. Onde o tempo que ele tava lá no Red Devils, ele era o cara do time definitivamente. Mesmo com o mimimi da diretoria, ele era o cara mais decisivo e importante de lá. E depois que ele saiu, meio que ficou um buraco no United onde tinha que ser preenchido, tá ligado? E foi aí que o Rashford começou a jogar uma barbaridade lá no United, sendo o artilheiro do time na temporada e talvez sua melhor versão, a sua melhor temporada na sua carreira, tá ligado? Marcando 30 gols e dando 12 passos para gol em 56 jogos. Números técnicos e bem participativos, bem ok, tá ligado? Ele ajudou o United a conquistar a Copa da Liga Inglesa na temporada, um título bem michuruca assim, né? Só que bem relevante para um clube que não ganhava nada desde 2017. Ele foi decisivo na maioria dos campeonatos disputados, Premier League, Europa League, fazendo jogos de destaque e o principal jogador ofensivo daquele United quebrado das pernas, que até hoje é assim, mas pelo menos naquela época tinha um Rashford na melhor forma. Para efeito de comparação, a temporada 23-24 do Vinícius Júnior, a tal temporada bola de ouro, foi boa assim, tá? Não tô falando que ele não merecia uma bola de ouro, só que seus números também não foram tudo isso que falam não, tá ligado? Foram números até que bem mais baixos que a temporada do Rashford, com o Rashford tendo criado mais jogadas na sua melhor temporada, que poderiam ter resultados em gols, e teve até mais dribles completos, olha que bizarro. E de novo, isso aqui não é desmerecendo o Vini, só que eu também acho que a temporada dele é muito superestimada, já que eu olho pra essas 12 temporadas e penso, pô, já que essa temporada do Vini é tão boa ao ponto de falarem que merecia uma bola de ouro, por que a do Rashford não, tá ligado? Fala aí, garanhão, eu sou o Carlos Doni, apresentador aqui desse projeto do canal FutGold, e se tu quer me ajudar, mano, eu te peço teu like pra dar uma força aqui pra gente, beleza? Até porque o cara que a gente vai falar um pouquinho aqui é o Thomas Müller. O Thomas Müller também pode ter uma discussãozinha nesses vídeos, já que, ele não dribla, é desengonçado, não tem arrancado, sei lá o que. Isso são os argumentos pra meio que cobrir uma carreira muito boa, tá ligado? Ele pode ter um jogo bem feinho, bem cansado de assistir, e por conta disso ele não é um cara que é conhecido pelo seu brilho individual. Sei lá, marcar um golaço que fica na prateleira de gol, sei lá, do Ronaldinho, Messi ou Cristiano. Eu apelei um pouquinho aqui. E outro ponto que usam pra desmerecer ele é tirar ele como superestimado, alguém que tem um brilho maior do que ele deveria ter originalmente. É que ele jogou praticamente a carreira toda no Bayern, num Bayern que, meus amigos, que tinha caras como, sei lá, Ron, Robben e o Ribéry, tá ligado? Além de pegar várias gerações de craques já consolidados na potência que era o Bayern de Munique, outro cara também que é taxado como superestimado é o mano Henry Di Maria. Uma carreira foda por clubes e por seleção e um currículo extenso pra uma porra e um cracaço da bola. Indiscutivelmente esse é o Di Maria. E por muitos anos, sei lá, entre 2010 a 2013, talvez pegando 14 e 15, viveu seus melhores momentos da carreira no auge do seu futebol, jogando em times bem competitivos e expressivos, como no caso Real, onde jogou uma barbaridade, uma passagem até que bem curta, só que ao mesmo tempo bem impactante. Ele era um jogador muito importante nos times e elenco onde jogava, foi peça-chave da Argentina também para se consolidar campeã da Copa de 2022, marcando o gol na final contra aquela França bizarra do Mbappé. Além, cara, que muitos comparam ele com a carreira do Neymar, o que tem sim uma certa discussãozinha. Eu pelo menos ainda gosto e prefiro o Ney. Sinto que o auge do Neymar foi sim mais impactante, só que como eu disse, cara, o Di Maria não é superestimado e sim subestimado, mas ele meio que nunca foi o rosto de nenhum time, tá ligado? Era sempre um coadjuvante do Cristiano no Real Madrid ou até do Messi na Argentina, e por isso muitos não dão devido reconhecimento ou devidos créditos pra esse cara. Tem um caso até que recente que é do Paul Pogba, onde esse cara antes de problemas de doping, essas paradas, era ou se não o melhor meio-campista da época e se duvidasse se encaminharia para um dos maiores e melhores da geração. Só que as lesões afetaram muito a sua carreira a partir lá de, se eu não me engano, 2019, onde ficou 160 dias fora dos gramados, o que eu acho que dá uns 5 meses por aí. E além daquele famoso caso de doping lá em 2023, depois de um jogo lá da Série A, quando o Pogba tava de volta na velha senhora, onde depois do jogo fizeram um exame, já que alguns dos elencos estavam estranhos dele ter toda aquela resistência e fôlego em partidas, e acabaram descobrindo testosterona elevada. Ele depois quis desmentir, pedindo outro teste, que aquele tava errado, e adivinha, positivo de novo. Ele tinha uma suspensão de 4 anos do futebol, o que para um
jogador meio que custa toda a sua carreira e o seu desempenho mais pra frente, mas depois de muita conversa, diminuíram essa pena e ele já tá voltando a jogar agora lá no Mônaco, onde assinou o contrato chorando, cara, olha só isso. Mas ele falar de bola jogada, pra não entrar muito nesse tema, foi um tema bem sensível de se falar e também o YouTube não ia deixar eu me aprofundar muito. Como eu disse, o Pogba era um dos melhores no quesito, olhava o jogo como poucos e foi motor pro United numa fase que não era tão boa e peça talvez principal da França de 2018, quando ganhou a Copa do Mundo, né? Não teve muito impacto, nem assistências ou até mesmo em gol, se eu não me engano, marcando só na final contra a Croácia, um chute de fora da área e também deu apenas um passe pra gol, ficando atrás de nomes como, sei lá, De Bruyne até o Eden Hazard. E agora falando de um cara aí que surgiu no Lille e foi pro PSG que ganhou a Champions League dessa última temporada, o Desiré Doué pode sim estar numa lista dessas. Até porque, cara, o que estão comparando de um tempo pra cá ele com o futebol do Lamine Yamal é brincadeira. Eu acho sim o Yamal ainda melhor, ele tem que ralar um pouquinho assim pra chegar no mesmo técnico do Yamal, que é um absurdo e nem dá pra comparar. Mas, cara, tu pode estar se perguntando por que Carvalhos ele tá aqui? E sim, cara, ele é subestimado e não superestimado. E aqui um dos motivos da discussão de quem é melhor entre ele e o Yamal é a Champions, tá ligado? Onde o Doué ele ganhou marcando na final e até sendo eleito o melhor jovem da competição, o que não é mais justiça não. Ele jogou muito sim, uma barbaridade. Barbaridade também conseguindo feito junto do elenco low profile do PSG, é a primeira inédita Liga dos Campeões do clube. Coisa que antes chegavam, sei lá, numas quartas e era rara ocasiões onde passavam e quando passava acabava perdendo. E o Doué, cara, ele começou a se encaminhar pra um cara meio subestimado, tá ligado? É que muitos não veem o potencial do Lamine Yamal dele, sendo que ele possa ser um dos mais técnicos, que mais que um dos únicos que podem bater mais pra frente aí com o cara. Os que não acompanham muitos jogos da Liga 1 e talvez nem assistiu a metade dos jogos no PSG nessa Champions, acha que o Doué é meio que um hype, forçado pela mídia, tá ligado? Um cara que a mídia abraçou e começou a jogar, sei lá, os melhores lances dele na partida, sendo que tanto na Champions e até no Mundial ele sempre tinha um lance muito limpo e muito bonito, dribla como poucos hoje, arrisca até dizer que dribla mais que o Vinícius Júnior atualmente, e também teve muita bola jogada nesse novo Mundial que rolou, onde acabaram perdendo de lavada pro Chelsea na final, com esse jovem prodígio jogando uma bola fina. E cara, ele merece mais crédito, tá ligado? Foi peça-chave pra essa máquina de time de que é o PSG dessa temporada e já decidiu jogos muito importantes, além de ser muito versátil, podendo jogar mais recuado e até como meio ofensivo, sempre ajudando nas construções de jogadas e voltando até ali às vezes a linha de zaga pra tentar alguma coisa. Coisa que o Lamine Yamal é meio diferente e é meio complicado dele fazer. E pra fechar essa lista aqui com o sabor de quero mais possível, parte 2 se vocês quiserem, e agora é a vez de falar do mano Kai Havertz. O caso do subestimado aqui é que ele surgiu lá em 2016 no Bayer Leverkusen, já tinha ficado um tempinho lá pelo sub-20 de lá e subiu pro profissional justamente por se destacar com sua velocidade de dribles e muita participação em gols, sempre presente ali dentro da área quando precisava dele. Não foi à toa que passou um tempo por lá se destacando cada vez mais como um dos futuros craques da bola. E foi comprado pelos Blues lá na temporada 2021 por uma grana estimada em 100 milhões de euros com metas e luvas, e aí que começa o motivo de muita gente achar que ele é superestimado, porque além do preço estratosférico investido por um jovem prodígio do Chelsea, que não teve lá aquelas atuações, tá ligado? Ele ainda conseguiu marcar um gol bem importante naquela final da Liga dos Campeões em 2021 em cima do Tubarão de Manchester, o único gol da partida que rendeu ainda o título pros Blues. Ele ao longo da passagem jogou em mais de uma posição, falso 9, ponta e até o meia, e nunca ficava numa posição fixa, tá ligado? Como por exemplo a sua de origem, que é o centroavante. E isso atrapalhou sim seu potencial máximo, que ele podia ter entregado na sua passagem pelo Chelsea, e me lembro até de ouvir muitos olhando os números dele pelo Chelsea, chamando ele de pouca bola, flop da PL, sendo que se analisarmos friamente só o estilo de jogo dele naquela época, ele era muito inteligente quando tava sem a bola, se posicionando bem quando precisava e até ajudando na pressão do time. Foi aí que mais recente, na temporada 23-24, o Arsenal paga uma bala de 75 milhões para um cara que se destacou no começo, só que vinha de uma passagem meio duvidosa em outro clube, mas mesmo assim o Arsenal trouxe ele. De começo ele demorou até que se adaptar com o estilo de jogo do elenco e até o estilo tático do técnico, que ainda era o Arteta, que conseguiu desenrolar ele mais como meio ofensivo nesses últimos tempos, e hoje até que ele é bem útil nesse sistema do Arsenal. Ele quando entra ainda tem aquela inteligência de antes, atraindo muitas vezes a marcação para longe dos pontas, que é o Saka e o Martinelli, correrem nas costas dos marcadores, já que são dois pontos extremamente rápidos com e sem a bola. E mesmo com as críticas com seu futebol não ser o mesmo do Leverkusen, ele vem recuperando seus números e presença também. Não espere que ele vá, sei lá, driblar 3, 4 caras para marcar um golaço, mas sim
sim, aquele cara que talvez seja o que o time precisa como segunda peça, tá ligado? Resumindo, o Havertz não é aquele jogador que tu vai ver highlights e ver um nível absurdo dele, mas é aquele jogador presente no time que pode fazer diferença. Ele não é um novo Ozil, que nem muita gente falava, mas também não é um flop total. E esse aqui foi o vídeo, cara, um vídeo pra voltar ao ritmo mesmo do canal, que já tá uns 3 meses sem conteúdo, mas é muito por conteúdo que às vezes fica muito em falta e também todo o trabalho que me dá. Então, se tu quer ver mais vídeos como esse até uma parte 2, eu peço o teu like e se inscreve aí, e eu agradeço imensamente a sua presença até o final do vídeo. Tamo junto aí, falou!